Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês bem-vindos demais a essa nossa aula, a esse nosso encontro. Como vocês sabem, para mim é motivo de muita alegria estar na sua companhia, para que juntos a gente enfrente mais um assunto importante, mais uma aula importante na sua jornada de estudos, na sua jornada de preparação rumo à sua aprovação, que é o nosso maior desejo, não é mesmo? Pois é, você me conhece, né? Eu sou o professor Arnon Arruda, e antes de começar as minhas aulas, eu gosto de dar aqueles avisos básicos, né? O primeiro deles, que comumente dou, né? Aquela chatura, aquele puxão de orelha, de te alertar para tomar cuidado com as redes, com o celular, e se concentrar ao máximo desse nosso encontro aqui que a gente tem de trabalhar com vocês, tá? Hoje nós estamos aqui no reta final, tá? O seu concurso aí do CFO, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, tá? O CFO-CMBE, tá? E o CBM-CE, né? Então é justamente por isso que nós temos hoje aqui um encontro muito bacana. Por quê? Dentro do direito administrativo como um todo, hoje nós vamos falar aqui sobre improbidade administrativa, tá? Mas antes da gente avançar para o nosso conteúdo, eu já vou te explicar como é que ele vai ser estruturado, eu tenho que te dar aquele aviso sensacional, tá? Sabe por quê, gente? Olha aqui, esse é o momento, gente, de você revisar conosco, mas revisar com inteligência, com foco, com estratégia, e por isso a gente lançou o último tiro do CFO, do CBM-CE, tá? O último tiro está a caminho. Vão ser revisões finais por disciplina, tá? Flashcards com perguntas e respostas objetivas, guias de consulta rápida com palavras-chave destacadas, tá? Para te fazer de forma assertiva no conteúdo, aulas em vídeo, nosso material, tá? Também escrito, né? Tanto dos flashes quanto dos guias, e claro, com questões também ao final do conteúdo, tá? Para que você possa fixar e você possa pegar o raciocínio de prova ali sobre como aquele conteúdo costuma ser cobrado, tá? Ou seja, tudo isso para você revisar o edital inteiro em tempo recorde conosco e do jeito certo, sem perder tempo, tá? Porque como você sabe bem, os editais de concurso não são brincadeira, né? Se você fizer um estudo aí sem direcionamento, é possível que você perca muito tempo e realmente não foque naquilo que é o importante, né? Que é o necessário, tá? Então, gente, é a última bala no cartucho, beleza? Você vai desperdiçar essa chance? Eu tenho certeza que não, tá? Então, chama alguns desses números aí que estão aqui na nossa tarjeta, tá? Aqui tem vários para facilitar a sua vida. Ou então, aponte aqui a sua câmera para esse QR Code e venha aqui conosco para que você possa, então, garantir a sua vaga, que é o nosso maior desejo, tá? Vem conseguir a sua aprovação no CFO com a gente, fechou? Então vamos lá, em dado o nosso recado de hoje, deixa eu te dar o papo aqui, tá? Hoje, nessa nossa reta final aqui, para o nosso concurso do CFO-CBM-CE, nós vamos trabalhar aqui em probidade administrativa de um jeito diferente, tá? Olha aqui, ó.
o nosso reta final CFO, CBM, CE, tá? E de que modo que a gente vai trabalhar, então, esse nosso conteúdo aqui de hoje? Pessoal, de forma muito simples, hoje nós vamos vencer o conteúdo aqui de probabilidade, claro. O objetivo aqui, gente, é fazer uma revisão, tá? A gente não vai aqui nesse encontro de hoje esgotar todo o conteúdo, tá? Nem seria producente para você, tá? Qual que é o nosso objetivo aqui? Fazer justamente ali uma mega revisão por meio só de questões. Olha que legal! Então, só por meio de questões, você vai aqui, então, ó, ter a oportunidade de se preparar aí para o CFO CBMCE, tá? Então, como é que vai funcionar? Nós selecionamos aqui para vocês hoje 10 questões, tá? Sobre improbidade administrativa, para a gente, então, comentar um pouco sobre ela, tá? A gente sabe que a lei de improbidade já nem é tão recente assim, né? Já no ano de 2021, quando a gente estava na pandemia, os nossos parlamentares trataram de, esquartejar a lei de improbidade, né? Mas ela ainda existe, tá? E aí a gente sabe que teve muita alteração, por isso é importantíssimo você sempre estudar por material atualizado, tá? Fazer questões atualizadas sobre improbidade administrativa, porque muita coisa mudou, fechou? E aí, posso contar com a sua companhia comigo até o fim desse nosso encontro de hoje, dessa nossa reta final aqui do CFO CBMCE? Então vamos que vamos, porque hoje é só improbidade administrativa na veia, fechou? Vamos lá, gente, vamos começar aqui com a nossa primeira questão de hoje. Vamos ler o edital aqui. O edital não, né? O enunciado, né? Tô ficando louco. Assinale a alternativa correta sobre a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos de um agente público, segundo a lei de improbidade administrativa, tá? Gente, no decorrer da aula a gente vai enxertando também revisões de assuntos relacionados, que às vezes nem são assunto propriamente da questão, tá? Pra gente tentar te preparar ao máximo. Vocês lembram, gente, que a lei de improbidade administrativa, atualmente, ela prevê que a improbidade ela vai ser praticada em pelo menos uma das 3 modalidades previstas na legislação. Tá lembrado? Ou o ato de improbidade vai ser um ato que importa, ou seja, que acarreta, né, que provoca enriquecimento ilícito do agente, ou esse ato de improbidade administrativa vai ser um ato que cause dano ao erário, prejuízo aos cofres públicos, ou vai ser um ato que atenta contra princípios da administração pública, tá? Todo ato de improbidade administrativa, sem exceção nenhuma, para ser improbidade, ele vai ser enquadrado em uma dessas 3 modalidades, em uma dessas 3 categorias, tá? E se você está lembrado aí, as sanções, as punições para o ato de improbidade administrativa, elas vão variando a sua gravidade de acordo com a modalidade de improbidade. Se você for olhar bem, lá na lei de improbidade, a gente fala LIA, né, para dar mais rápido, lei de improbidade administrativa, lá você vai ver que as penalidades para improbidade de enriquecimento ilícito são, muito mais graves. As de dano ao erário são ali de gravidade intermediária e as de atos atentatórios a princípios são ali de gravidade mais branda, tá? Mas quando eu falo, independentemente ali de qual seja a modalidade, quando eu falo da sanção de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, essas penalidades têm uma particularidade. Olha aqui, vamos ver se as alternativas dizem qual é a particularidade correta aqui. Vamos lá. A. Ocorrem imediatamente após a denúncia formal do Ministério Público. E aí, gente? Essa alternativa aqui da letra A, a gente já descarta, né? Porque pensa bem. Assim que eu tenho uma denúncia, primeiro, né? A petição inicial, né, de uma ação civil pública, olha, o nome já diz, né? Ação civil pública de improbidade administrativa, tá? É uma ação civil. Improbidade não tem natureza criminal, não, tá? Improbidade não é um crime, é um ilícito de natureza civil. Não é um ilícito de natureza criminal, não, tá? Olha aqui. Primeiro aqui. Ainda que tivesse aqui, né, com a petição inicial da ação civil pública, a alternativa A também estaria errada. E por quê? Por quê, gente? Imagina, alguém vai sofrer essa penalidade aqui tão drástica, que é perder a função pública, e ter seus direitos políticos suspensos tão somente com o início do processo, ou seja, a petição inicial do MP? É claro que não, né? A gente já descarta. B. Essas punições, ou seja, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, só se efetivam com a publicação da sentença condenatória em diário oficial. E esse aqui tá certo? Aqui já teve sentença, né? Tá certo? Isso aqui tá errado, pessoal. Por quê? Primeiro que a sentença deve ser publicada no diário oficial realmente. Mas essas sanções não vêm apenas com a sentença. Por quê, gente? Da sentença cabem recursos, né? E vários ainda, né? Logo, isso não é a alternativa correta. Letra C. Podem ser aplicadas provisoriamente durante a fase de instrução. Aqui piorou, né? Aqui eu estou indo para antes da sentença, né?
porque a sentença ela obrigatoriamente é proferida ou prolatada, né, para usar uma palavra bonita, ela obrigatoriamente é prolatada depois da fase de instrução. O que é a fase de instrução? A fase de produção de provas no processo, né? Então é claro que não, se nem meramente com a sentença eu posso ter a perda de função pública ou a suspensão dos direitos políticos, é claro que não vai ser ainda provisoriamente durante a instrução. D. Só se concretizam após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso aqui tá correto, pessoal. Achamos a nossa alternativa aqui. Gente, perda da função pública. Pensa comigo, você é um agente público, concursado, está lá 10 anos no seu cargo, você há de convir comigo que a pena de perda do seu cargo público ou perda da função pública é uma perda drástica, tá? Deve ser aplicada quando eu tiver certeza da culpa ali, da culpabilidade, da conduta daquele indivíduo, né? Logo, simplesmente pela sentença, não. Com o início do processo, não. Durante a fase instrutória, é claro que não, tá? Então, essas penalidades, por serem graves, só vão poder ser aplicadas quando a sentença que reconhecer a improbidade transitar em julgado. O que é uma decisão transitada em julgado? Aquela contra a qual não caiba mais recurso, tá? Se ainda cabe algum tipo de recurso, ela não transitou em julgado, tá bom? Então, a correta aqui nessa questão é a letra D de dado, tá? Vamos ver a letra E? Elas dependem de autorização expressa do chefe do executivo? Nada a ver, né? O chefe do executivo não tem que autorizar nada quando se trata aqui de aplicação da penalidade prevista na lei de probidade. O juiz que vai julgar a causa, né, os órgãos judiciais que julgarão a causa vão aplicar as penalidades previstas em lei, né? Não tem que se falar de autorização nenhuma de chefe do executivo, não, tá? Logo, é correto aqui nessa questão número 1, letra D de dado. Fechou? Então lembre, gente, que essas penalidades que estamos tratando só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença que as reconheça. Tá bom? Bem fácil, né? Então vamos que vamos. A gente começou com uma questão legalzinha, na manha, para depois a gente, ó, fazendo a porca do seu rabo, né? Bora para a questão número 2. Vamos lá. Indique a alternativa que corresponde ao documento exigido conforme a Lei Federal 8429 de 92, que lei é essa? Lia, né? Com redação dada pela Lei número 14.230 de 2021, para a posse e o exercício de agente público. Olha que legal. Em 2021, com essa alteração, né, dentre aspectos negativos, também teve aspectos positivos, né, como é o aspecto que a gente vai tratar nessa questão, tá? Para que o agente público tome posse e entre em exercício no seu cargo público, ele vai ter que apresentar um documento. Qual é esse documento? Está lembrado? Letra A, declaração de imposto de renda e provento de qualquer natureza, que tenha sido apresentada ao fisco. Letra B, certidão negativa de débitos trabalhistas junto ao Tribunal Superior do Trabalho. C, comprovante de residência atualizado e declaração de bens do cônjuge. D, declaração de idoneidade criminal emitida pela Polícia Federal. Ou é comprovante de aprovação em curso de ética e conduta no serviço público. E aí, gente? Isso aqui é um aspecto muito específico, né? Talvez você não esteja lembrado. Mas olha a dica do professor aqui. Bate o olho aqui. Primeiro, o enunciado, é claro, né? O enunciado fala que teve uma alteração, ou seja, não é algo tão padrão, afinal de contas, foi uma alteração e até, de certa forma, recente. Agora, existe um certo documento para posse e exercício. Existem documentos aqui, gente, que são padrão. Né? Claramente, até se prevê em edital de concurso público, né? Por exemplo, imagine, comprovante de residência. Isso aí, claramente, você já poderia pensar, poxa, isso aí até no edital de concurso já pede, né? Como você sabe. Declaração de bens do cônjuge, isso poderia levantar dúvida, né? Olha aqui, certidão negativa de débitos trabalhistas, gente. Ora, ninguém pode ser impedido de tomar posse num cargo público por eventualmente ter débitos, né? Seja devedor civil ou trabalhista, tá? Então você não vai deixar de assumir a função aqui por ter débitos trabalhistas junto ao TST. Aí a gente já descarta aqui essas duas, né? Declaração de idoneidade criminal emitida pela PF, né? Quando for o caso, gente, quando for exigido, normalmente até os próprios editais do concurso, logo ali na fase aí de preparação, já prevêem, né, situações como certidão de antecedentes criminais, né? Logo, isso aqui também a gente já descarta. Então, a B, C e D a gente já descarta. Letra E, comprovante de aprovação em curso de ética e conduta no serviço público. Isso aqui poderia até te causar uma dúvida, né? Porque realmente parece alguma inovação, ainda mais hoje que se prima tanto pela ética, né? Olha bem, comprovante de aprovação nesse curso e aí conduta no serviço público. Mas não é isso que a lei traz, tá? E lembrando, para saber se está correto ou não, é só lembrar qual foi essa atualização, que foi o que está na letra A, gente. Deve-se apresentar o quê? A declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza,
tenha sido apresentado ao fisco. Por que que o agente público vai ter que apresentar a declaração de imposto de renda que ele mandou lá para o Leão, nosso queridíssimo Leão, queridíssimo? Por quê? Gente, justamente para acompanhar a evolução patrimonial do agente público. E pensa comigo, se o indivíduo, um agente público, ele toma posse ali no carro, hoje, eu tomei posse hoje, eu tenho, por exemplo, um patrimônio de 500 mil reais, imaginando, somando tudo que eu tenho aí de bens e direitos, beleza? Ano que vem, e minha remuneração, vamos imaginar, seja 10 mil reais por mês, não é? Ano que vem, meu patrimônio salta de 500 mil para 5 milhões. Rapaz, você tem que ser o ministro da economia, né? Ou o ministro da fazenda, né? Você tem que ser o ministro, afinal de contas, você conseguiu fazer uma mágica, né? Como é que você, com rendimento de 10 mil por mês, você salta de 500 mil para 5 milhões? No ano seguinte, você decuplica, né? Ou seja, multiplica por 10, né, o patrimônio. Qual que é a ideia? É claro, né? E você percebe que vai ter indício de irregularidade. Especialmente considerando que uma das modalidades de improbidade administrativa é o enriquecimento ilícito, né? Então, meu amigo, se você não tem comprovação da licitude desse enriquecimento, alguma coisa está errada. Por isso é importantíssimo, no começo ali, para você tomar posse, exercício, você apresenta a declaração ali de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que você apresentou para o fisco, para o leão, tá bom? E aí o ente público vai poder monitorar, né? Se de fato a sua evolução patrimonial é compatível com os seus rendimentos. Beleza? Bora para 3. Questão número 3. Conforme vemos na LIA, né? Lei Federal 8429 de 92, configura-se ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Olha que legal. Apenas o que se afirma em, tá? A gente normalmente costuma decorar os casos de enriquecimento ilícito e de dano ao erário, né? E de atentado a princípios a gente costuma deixar para depois, né? Vamos ver aqui. Letra A. Realizar a operação financeira sem a observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea, dentre outros. Gente, isso aqui está mais ligado ao quê? Está mais ligado a dano ao erário, né? Pensa bem. Você realiza uma operação financeira sem observar as normas pertinentes, ou aceita uma garantia insuficiente ou que não seja idônea, você pode provocar um dano ao erário, né? Não é enriquecimento ilícito porque a alternativa não diz que você ganhou um centavo com isso, mas você expôs a administração a um dano. Então, se configurar improbidade, porque tem que ver o caso, vai ser na modalidade de dano ao erário, tá? E lembrando, gente, para que haja improbidade administrativa, a lei exige o dolo, e o dolo é específico, né? É a intenção de praticar a conduta e a intenção de obter o resultado ilícito, tá? Não existe improbidade culposa mais não. Hoje é só dolo, tá? E a outra coisa, gente, é dolo, não é dolo não, tá bom? Dolo. B. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, dentre outros. Gente, isso aqui tá ligado à improbidade da modalidade enriquecimento ilícito. Olha o que diz o enunciado. Recebeu, seja para si mesmo ou até para outra pessoa, tá? Dinheiro, bem móvel, bem imóvel, qualquer outra vantagem econômica. Resumindo, enriqueci meu patrimônio, aumentei meu patrimônio, tá? Então, se for considerar improbidade, vai ser na modalidade de enriquecimento ilícito. C. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades que tratam o artigo 1º da lei. Gente, incorporei no meu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores. Eu me enriqueci, não é mesmo? D. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Aqui é o que, gente? Aqui, correto. Se você for lá no artigo 11, que trata lá justamente da improbidade por atentado a princípios, lá consta como uma das formas. Se você descumprir, gente, as normas sobre celebração, fiscalização e aprovação das contas de parcerias firmadas pela administração com entidades privadas, né? Isso aí vai ser um ato de improbidade que gera o quê? Que atente contra os princípios da administração pública, tá? E a letra E aqui nessa questão 3, a letra E, ela apenas diz liberar a verba pública sem observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Isso pode causar dano ao erário, tá? Portanto, aqui nessa 3 a correta é a letra D de dado. Fechou? Opa, voltei, né? 4. Vamos lá. Define a lei
Federal número 8429 de 92, que a ação para aplicação das sanções previstas prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Assim, o ajuizamento da ação de improbidade administrativa importa corretamente em... Olha que questão legal, hein? A gente decora o prazo, né, de prescrição, agora é de 8 anos, e a gente às vezes não decora o efeito, né, dos marcos ali que vão paralisar por um tempo ali a prescrição, né? E quais são esses efeitos? Olha aqui. A suspensão do prazo, B, derrogação do prazo, C, prorrogação do prazo, D, cancelamento do prazo, ou a interrupção do prazo. Olha aqui, gente, logo de cara a gente já descarta aqui algumas alternativas, né? Primeiro, derrogação de prazo. Até um contrassenso aqui, né? Por quê? A derrogação aqui, na verdade, significa uma revogação parcial. É mais comum quando se fala de legislação, né? Uma legislação derrogou outra. Não se aplica aqui, tá? Prorrogação do prazo. Quer dizer que quando eu dou início a uma ação de improbidade administrativa, eu vou prorrogar o prazo prescricional? Eu vou simplesmente dilatá-lo? Não. Cancelamento do prazo? Opa, acaba então a possibilidade de prescrição? Também não. As duas alternativas que você poderia ter dúvida razoável seriam a letra A e a letra E, tá? Porque a suspensão e a interrupção vão promover a paralisação ali da prescrição. Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu tenho a suspensão, quando algo volta a correr do ponto que parou. Então, se tinha passado um ano, quando voltar a correr após uma suspensão, 1 ano e 1 dia, 2 dias e por aí vai. Na interrupção, quando eu faço isso, automaticamente que eu interrompi, eu começo a contar do zero, que é justamente o que ocorre aqui com o ajuizamento aqui da ação de improbidade. Tá bom? Eu tenho a interrupção do prazo prescricional. Fechou? 5. Vamos lá. Conforme define a Lei Federal número 8429 de 92, a LIA, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, que viole deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, caracterizada corretamente por uma das seguintes condutas. Vamos ver aqui. Letra A. Receber para si ou para outrem, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, ou presente de quem tem interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, dentre outros. Se você tem com a memória boa, você lembra que isso aqui está vinculado ao quê? Enriquecimento ilícito. Tá? B. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades do artigo 1º da lei, bem como trabalhos, servidores de empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Também aqui é o quê? Enriquecimento ilícito, gente. Então imagina, eu tô aqui, por exemplo, né, fazendo, imagina, uma obra na minha casa. Ao invés de eu pagar pedreiro, ao invés de eu pagar, por exemplo, ali por uma escavadeira, o que eu faço? Pego lá na administração onde eu trabalho. Improbidade por enriquecimento ilícito. Como assim enriquecimento? Você não ganhou nem um centavo. Amigo, eu ia ter que desembolsar para pagar isso. Se eu não estou desembolsando, automaticamente eu estou me enriquecendo, tá? Estou tendo um acréscimo ali daquele patrimônio sem o correspondente pagamento. C. Celebrar parcerias da administração com entidades privadas sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Perceba que aqui está falando só a celebração e não das normas. Aqui pode haver o quê? Dano ao erário. D. Gente, essa D tá fácil. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou confiança, ou ainda da função gratificada da administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e municípios, compreendidos o ajuste mediante designações recíprocas. Gente, responde para mim aí, em uma palavra, essa alternativa está falando do quê? Nepotismo. Gente, nepotismo viola o quê? Atenta contra o quê? Contra os princípios da administração pública. Achamos a correta, né? E perceba que o dispositivo ainda fala do nepotismo cruzado, né? Que é o ajuste de designações recíprocas. O que é o nepotismo cruzado? Ora, eu não posso indicar, por exemplo, aqui minha esposa, onde eu sou prefeito, mas eu conheço o prefeito lá da outra cidade. Eu indico a esposa dele aqui para o cargo, ele indica a minha esposa lá para um cargo lá no município dele. Tá tudo em casa, eu não indiquei a minha esposa. Posso? Claro que não. Isso é um nepotismo cruzado, também não pode. Tá bom? E por fim, letra E, facilitar ao concorrer
qualquer forma, para incorporação ao patrimônio de um particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, verbas ou valores, né, que pertencem à administração pública, tá? Para entidades privadas, mediante celebração de parceria, sem as formalidades legais, tá? A depender da situação, pode até ser dano ao erário, né? Perceba que eu vou fazer com que se incorpore ao patrimônio de uma outra pessoa, e não o meu, tá bom? 5, letra D. 6. Vamos ver aqui a questão. Define a LIA, não é? Que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades lá do artigo 1º da lei. E, notadamente, vamos ver aqui, letra A. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente do poder público durante a atividade. E aí, gente, vocês acham que isso aqui está ligado ao dano ao erário? O que vocês acham? Onde é que está o dano aí, ou seja, a perda patrimonial da administração? Não tem, né? Isso aqui pode configurar um ato de enriquecimento ilícito, tá? Vamos lá, continuando. B. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionados no artigo 1º da lei. Gente, eu estou usando em proveito próprio bens públicos, logo eu estou me enriquecendo. Eu estou deixando de ter que gastar com esses bens de forma particular, de forma correta. C. Liberar verba pública sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Gente, liberar uma verba pública ou aplicar uma verba pública, se for de maneira irregular, é claro que isso pode causar dano ao erário, tá? Perfeitamente. D. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Aqui, gente, seria um ato de probidade na forma de enriquecimento ilícito. Professor, a administração não teve um dano? Teve, mas você tem que olhar na perspectiva do agente. O que o agente faz? Ele está fazendo o quê? Recebendo uma vantagem indevida, logo ele está se enriquecendo. Por isso vai ser enquadrado lá enriquecimento ilícito quando for o caso. A letra E, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direto ou indiretamente, para omitir um ato de ofício, providência ou declaração que seja obrigado. Receber vantagem indevida, enriquecendo também, né? Agora, gente, uma pontuação aqui a ser feita, tá? Inclusive, até tem uma prova que eu apliquei para alguns alunos também, numa instituição de ensino superior, muitos até erraram essa questão. Gente, olha aqui. Além do ato de improbidade administrativa, qualquer ato de improbidade exigir o dolo, e o dolo específico, ou seja, a intenção de alcançar aquele resultado indevido, quando eu falo de improbidade por lesão ou dano ao erário, prejuízo ao erário, obrigatoriamente tem que ter tido uma perda patrimonial efetiva, comprovada da administração. Se eu, por exemplo, dolosamente atuar na aplicação irregular de uma verba pública, por exemplo, se não restar comprovado que houve dano ao erário, vamos imaginar que aquela verba pública trouxe benefícios, por mais que eu apliquei de maneira indevida, trouxe benefícios sociais, na verdade teve até retorno tributário, enfim, se comprovar que não teve prejuízo para a administração, por mais que eu agi com o dolo de alcançar aquele resultado indevido, com o dolo de praticar improbidade, não vai ser improbidade. Eu posso, quem sabe, né, responder lá um PAD por uma conduta indevida, eu posso responder qualquer tipo de procedimento, a depender do caso, tem um processo criminal, se a minha conduta também for prevista lá na lei penal como crime, mas improbidade administrativa, além de, em todos os casos, exigir o dolo específico, atualmente, não é? Exige também, no caso de lesão ao erário, exige que eu realmente provoque uma perda efetiva. Não tem mais a ideia da perda presumida. Antes, né, tinha-se uma jurisprudência no sentido de que, se eu praticasse um ato dessa natureza, já era presumido o dano. Hoje não mais, tá? Bora para 7. Em maio de 25, João Primário, servidor público federal, liberou verba pública sem estrita observância das normas pertinentes, ensejando prejuízo mediano ao erário. Registre-se que o próprio agente público procurou seus superiores hierárquicos narrando o ocorrido, deixando claro que agiu de forma culposa, em razão de uma atuação negligente, que foi devidamente comprovada. Nesse cenário, considerando a LIA, né, e com as alterações de 21, o que é correto aqui nessa questão número 7? A.
Órgãos públicos competentes em razão da primariedade podem deixar de responsabilizá-lo por sua ação caso ressarça integralmente os danos causados à administração pública federal, embora sua conduta caracterize improbidade administrativa. O fato de ser primário, gente, autoriza a fazer com que ele não se responsabilize, né? Claro que não. E outra pergunta, vai ser mesmo improbidade? Vai pensando aí. B. João não poderá responder pela conduta praticada, apesar de ser admissível a caracterização do ato culposo de improbidade, já que a ação não ensejou prejuízo de grande relevância para a administração pública federal. Primeiro, olha aqui, ele pode ser responsabilizado de alguma forma? Até pode, mas não por improbidade, que não tem improbidade culposa. C. A conduta de João caracteriza cumulativamente improbidade administrativa, causa dano ao erário, e que atenta contra os princípios da administração, ou vai ser um ou outro, né? D. O ato de improbidade administrativa não restou caracterizado. Por quê? Porque o servidor agiu de forma culposa por meio de uma conduta negligente. Perfeito. Improbidade administrativa tem que ser dolosa, tá? João poderá ser responsabilizado pelo MP pela prática de improbidade? Não. Improbidade administrativa hoje tem que ser dolosa, dolo específico. 8. Assinar a alternativa correta no que diz respeito à prescrição das sanções previstas na LIA. O prazo prescricional é de 5 anos, é contado do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou de função de confiança. Gente, a gente viu que o prazo é diferente, né? Lembra? Então a gente já descarta aqui, não é de 5 anos, não. B. Instauração é de 8 anos, né? Instauração de inquérito civil ou processo administrativo para apuração de ilícitos na citada lei suspende o curso do prazo prescricional por 90 dias. E aí, gente, a gente vai suspender? Na suspensão que a gente fala que não, tá? E ficar atento aos prazos também. C. O inquérito civil para apuração de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, podendo ser prorrogados uma única vez por igual período. E aí, gente? Essa letra C está correta, né? É isso mesmo que a gente encontra na legislação, tá? D. Encerrado o inquérito civil, se não for o caso de seu arquivamento, a ação destinada a levar os efeitos das sanções previstas na citada lei deverá ser proposta no prazo de 45 dias. Errado, né, gente? Porque deve ser proposta em até 30, tá? Então, correto que é a letra C. A letra B, a suspensão vai até 180, né? Como a gente encontra lá na lei a partir do artigo 23, né? Salvo engano, tá? Também não é de 5 anos, não. Logo, número 8, letra C de casa. Fechou? Questão número 9. A Lei de Probidade Administrativa, Lei 8429 de 92, recentemente atualizada pela Lei 1430 de 21, estabelece sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem ato de improbidade administrativa. Considerando a atual redação da lei, assinar a alternativa correta. Qualquer irregularidade administrativa caracteriza automaticamente improbidade. E aí, gente, isso aqui tá certo? Completamente errado, né? Quando a gente começa a estudar improbidade, a gente vê que a improbidade administrativa é muito mais do que uma ilegalidade. Não é simplesmente um ato que lhe fere a lei. A improbidade, gente, ela tem uma reprovabilidade muito maior. Por quê, gente? Ela viola ali o dever, aquilo que se espera do agente público, não é? Que viola a ideia da probidade na conduta, por isso é improbidade, ou seja, a negação da probidade, né? Viola o decoro, a honestidade, a boa-fé. Por isso o ato de improbidade é muito mais reprovável do que um mero descumprimento de lei, tá? O descumprimento de lei, ou seja, a prática de um ato ilegal, terá suas consequências estabelecidas em própria lei também. Mas a improbidade ela tem punições mais graves, justamente por serem condutas mais reprováveis, né? Então aqui a gente já descarta logo de cara a letra A, tá bom? Letra B. Vamos ver. Atos dolosos podem configurar improbidade administrativa, desde que haja enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação a princípios. Tem algum erro aqui nessa letra B? Não, não tem, é verdade. Primeiro, atos dolosos. Excelente. Hoje é o que se pune. Atos dolosos podem, e o bom é que colocou podem, né? Porque depende de averiguar o que aconteceu no caso, né? Podem configurar improbidade, que vai se enquadrar em uma dessas 3 modalidades que a gente sabe aqui, tá? Por que podem? Por exemplo, nós comentamos, né, que para haver dano ao erário tem que ter uma perda patrimonial efetiva, comprovada. Então tudo tem que ser avaliado caso a caso, tá? C. Atos culposos de gestão sempre configuram ato de improbidade? Pelo contrário, né, vai na contramão do que a gente conversou. D. A perda da função pública é aplicada automaticamente a qualquer ato de improbidade? Não. Primeiro que não é automático, né, depende do trânsito em julgado.
E segundo, não é simples, né? Atentado a princípios não vai provocar isso, beleza? Letra E. O MP possui legitimidade exclusiva para propor a ação de improbidade. Olha que coisa. Isso aqui é uma questão até que a letra E até pode ser que a depender do momento que você esteja fazendo prova tenha pano para manga, né? Que de fato com a atual redação é somente o MP. Correto? Mas aí nós tivemos aí, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal aí em liminar de ADI, suspendendo a eficácia disso, voltando lá para os vários legitimados como tinha anteriormente. Mas o fato é que o que está na redação da lei é a ideia de que só o MP, considerando a alteração, né, só o MP pode realmente ajuizar a ação, tá? Então, para todos os efeitos, o gabarito aqui é a letra B. Mas se acontecer uma questão dessa aí que pode ser duvidosa na sua prova, é nessa hora que você procura advogado, amigo, recorre, se possível, entra na justiça, tá? Corra atrás dos seus direitos. Fechou? E nossa última questão de hoje, para a gente fechar com chave de ouro essa nossa reta final aqui, vamos responder aqui, questão número 10. O secretário municipal de administração nomeou a sobrinha de um vereador para cargo em comissão. Simultaneamente, houve designação recíproca de parente do secretário para cargo comissionado no gabinete do vereador. Aí, o nepotismo cruzado. Considerando a Lei 8429 de 92 e suas alterações, assinale a alternativa correta. A. Trata-se de mera irregularidade ética, sem tipificação na LIA. É isso aí, gente? Não, né? A LIA prevê sim. B. Nepotismo é permitido na administração pública municipal. Tá certo, gente? Errado, né? Mais por fora do que arco de barril. C. Só há improbidade se houver prova do prejuízo financeiro ao erário. E aí, gente? Isso tá errado, porque prejuízo efetivo e comprovado é só na modalidade de dano ao erário. Atentado a princípios dispensa prejuízo, tá? Cuidado. D. O nepotismo depende de edição de lei local específica, não sendo alcançada pela LIA. Errado, a LIA prevê sim. Então o que sobra é a letra E. Esse nepotismo cruzado caracteriza ato que atenta contra princípios da lei de probidade, exigindo dolo com finalidade ilícita, sem necessidade de dano ao erário. Ó, alternativa perfeita. É isso mesmo, galera. Essa é a ideia, tá bom? Então lembre aí das modalidades, das particularidades delas, tá? Das penalidades e, claro, do que pode configurar ou não um ato de probidade administrativa, tá bom? Confira aí o nosso gabarito, tá? Das questões que a gente fez também, tá bom? Então, meus caros, chegando aqui ao fim do nosso encontro de hoje, eu não posso encerrar esse nosso encontro sem te lembrar, tá? Justamente do nosso último tiro CFO, CBM, CE, tá bom? Olha aqui, ó, aponte o telefone pro QR Code, ou entre em contato com esses números e vem fazer parte aqui, porque, ó, é a última bala no cartucho, e se você quiser conseguir a aprovação, tá na hora de investir no seu futuro, tá bom? Então vem conosco para que a gente esteja juntos nesse último tiro e, se Deus quiser, a gente te veja aí na lista de aprovados. Fechou? Então, meus caros, obrigado demais pela companhia de vocês aqui hoje. Eu sempre fico muito feliz e espero de coração que essa nossa aula tenha ajudado pelo menos um pouco aí na sua jornada de preparação. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!